Estava enfermo Lázaro. O Lázaro estava doente. De Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrer com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar, a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir na ressurreição. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo ela chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaram? Eles responderam:
Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirem a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Esse texto é muito conhecido. Essa passagem, esse milagre, essa ressurreição é muito conhecida de todos nós. Mas tem aqui alguns detalhes, que numa leitura superficial, desavisada, desatenta, passam despercebidos à nossa mente. O primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção estão nos versos 7, 8 e 16. Verso 7 diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e você quer voltar para lá? Verso 16: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Lá no final do Evangelho, abstrai, tá bom? Tá tudo tranquilo. Foca aqui em mim, tá? Foca em mim. Foca em mim, tá bom? No final dos evangelhos, Jesus ressuscita, porque Ele é a ressurreição. Então, como que um cara que é a ressurreição vai ficar morto? Ele ressuscita, lógico. E quando Ele ressuscita, Ele aparece para os discípulos. E Ele ressuscita no mesmo corpo, tendo algumas características um pouco diferentes, porque agora um corpo ressurreto, glorificado, de acordo com os evangelhos, um corpo que pode passar atravessando paredes, mas que também come pães e peixes, e que pode ser tocado de maneira física, mas que também sai de um lugar e aparece no outro rapidamente. Como se dará isso? Não sei. O apóstolo Paulo tentou explicar pela revelação e inspiração divina no capítulo 15 de 1 Coríntios, mas são coisas eternas, são coisas futuras, são coisas que nossa mente limitada não consegue ainda perceber na sua plenitude. Como será
um corpo ressurreto, glorificado? Não sei. O que eu sei é que Jesus carregava ainda no seu corpo as marcas dos cravos que o prendeu na cruz. E os discípulos, ouvindo sua voz, reparando a maneira como ele partia o pão, percebendo a maneira dele falar, ensinar e admoestá-los, eles perceberam: estamos com Jesus, é Ele, ressuscitou. E não era tão fácil perceber que Ele era Jesus, tanto que aqueles 2 discípulos, no caminho de Emaús, tiveram dificuldade de perceber que era Ele, e só o reconheceram depois que Ele partiu o pão e falou com eles. E aí tem uma cena muito famosa, e nós gostamos de nos apropriar dessa cena, porque ela esconde algo em nós, e serve para nós como um escudo da nossa incredulidade. Nós somos muitas vezes incrédulos, e nós acusamos Tomé como o discípulo incrédulo. Mas na verdade não é que a gente quer colocar um rótulo nele, porque ele não teve capacidade de crer que aquele homem ressurreto era Jesus. Não, a gente gosta de se apropriar do Tomé incrédulo, a gente gosta de taxá-lo e rotulá-lo como incrédulo, porque isso aplaca a nossa consciência e acalma o nosso coração por causa da nossa incredulidade. Porque quando eu acho uma outra pessoa que tem o mesmo pecado que eu, aquele pecado dela me consola, porque eu penso assim: pelo menos eu não pratico isso sozinho. Então é por isso que eu e você gostamos de rotular o Tomé como discípulo incrédulo, aquele que precisou ver para crer. Ele não reconheceu que era Jesus. Ele duvidou, ele questionou. E qual é o problema? E quantas vezes eu e você não duvidamos ou questionamos que era Jesus que estava operando em nossas vidas, em algumas circunstâncias, mas depois nós vimos e cremos. E aí a gente lembra de Tomé como um incrédulo. É o cara que precisa ver para crer. Como se isso fosse uma característica negativa. Sabe, queridos, Jesus disse que sim, bem-aventurados são os que creem sem precisar ver. Melhor que seja assim, crer para ver. Mas não há nenhum problema em, se você tem determinada limitação, que você peça a Jesus para que você veja, para depois crer. Problema nenhum, tanto que Jesus não o repreendeu. Jesus falou: então toma aqui, ó. Você quer ver? Pode ver. E aí a gente coloca esse rótulo no Tomé, que ele é incrédulo. Só que nesse texto, dentre os 12, ele foi o único crente. Os 11 tremendo de medo: não vamos voltar para Betânia não, porque lá eles tacam pedra na gente, a gente vai morrer. E o Tomé foi o único que bateu no peito e falou: se é para morrer com Jesus, eu estou dentro. Por quê que a gente não pega esse texto e faz do Tomé o mais crente de todos? Por que a gente prefere pegar o outro e fazer dele o incrédulo? Por causa da nossa incredulidade. É muito melhor ter um Tomé incrédulo, porque aí a gente dorme tranquilo e fala: o Tomé andou com Jesus 3 anos e meio, com o próprio Jesus, e não conseguiu crer, então se eu não conseguir crer também está de boa, eu nunca nem vi Jesus, então aí eu durmo tranquilo, porque se o Tomé é incrédulo, a minha consciência diz para mim que está tudo bem, eu posso ser incrédulo também. Por isso que a gente prefere o incrédulo, porque ele aplaca a nossa consciência. Mas eu prefiro esse Tomé aqui, meu irmão. O Tomé que quando todo mundo foge, ele pula para dentro. Se é com Jesus, eu estou dentro.
Interessa se é pedrada, se é tijolada, se é paulada, se que vier, é com Jesus, então eu estou dentro. Prefiro esse Tomé aqui, ó. Porque esse Tomé aqui me inspira a crer mais e melhor no poder do meu Deus. Mas e se você morrer com as pedradas? Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que eu morra, viverei. Não precisa ter medo de nada. Nada. Fizeram uma pesquisa, e sempre fazem essa pesquisa, qual é o maior medo da humanidade? Muita gente fala, medo de avião, medo de falar em público. Falar em público é um medo que está lá no top 5 dos medos. Animais peçonhentos, aranha, cobra, escorpião, né? As meninas, barata, normal. Mas tem um medo que está lá sempre aquele top 1 na humanidade. É o medo da morte. O medo da morte. O que é que me espera do outro lado? Para onde irei? O que é que acontece? Tem mesmo vida depois da morte? Ninguém voltou para contar. Voltou, sim. Voltou para contar. Você que não acredita, problema seu. Ele voltou para contar. E eu acredito nele, mesmo sem ter visto, mesmo sem ter tocado. Eu quero para a minha vida essa bem-aventurança prometida por Ele, que diz que aqueles que creem, mesmo sem terem vistos, esses serão bem-aventurados. Problema, não tem circunstância, não tem nada nessa vida que me põe medo, porque minha vida está segura no autor dela, no dono dela, naquele que faz da morte vida. Portanto, o Tomé crente é um detalhe desse texto que eu sou apaixonado. Talvez passou batido pela sua leitura. Segundo lugar, o que chama a minha atenção aqui em termos de curiosidade, é a noção de que parece que Jesus se atrasou para o milagre. Os versos 4... que diz, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte não, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Parece que Jesus mentiu. Essa enfermidade não é para a morte não. Aí mais lá na frente vai dizer, o cara morreu. Você fala, ué, Jesus disse que não era para a morte, o cara morreu. Aí no verso 6 diz assim, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Você já pensou, você ligar para o seu amigo, o melhor amigo, dizendo que você está numa situação urgentíssima, emergencial, e ele falar para você, já estou chegando, e demorar 2 dias? Que amigo, hein? Como assim? Ele sabe que o cara está doente, ele sabe que o cara está ruim, ele não estava muito longe. E aí nós poderíamos perguntar, o que é que custa, Jesus? Levantar e ir logo? Aí quando ele chegou, já tinha passado 4 dias que o cara tinha morrido. Amigão, hein? Amigão. Chegou a chorar. Lágrimas. Né? Como diz um poeta aí, o que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor,
morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes imundanos, o espinho da flor cruel que você ama, amante do drama, vem para minha cama sem querer, sem me perguntar, me fez sofrer. E eu que me julguei forte, e eu que me senti, serei um fraco quando outras delas vir. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável, é quente. Borrou a letra triste do poeta, correu no rosto pardo do profeta. Verme, sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu BO para a eternidade. Diz que o homem não chora? Tá bom, falou. Não vai nessa, irmão. Até Jesus chorou. Não é minha, não. De um cara chamado Pedro Paulo, se eu não me engano. Sabe, irmãos, dá a impressão de que Jesus está atrasado. Porque a crendice daquele povo, os judeus ali de Betânia, eles entendiam que até o terceiro dia, uma pessoa poderia ressuscitar. Mas passando o terceiro dia, a crendice daquele povo entendia que não tinha mais jeito. E Jesus se demorou onde estava por 2 dias mais. De maneira que quando ele chega em Betânia, já tem 4 dias que o Lázaro morreu. Nós temos a impressão de que ele se atrasou, e inclusive fez isso de propósito, o que dá até um ar meio masoquista, meio sarcástico, meio sádico em Jesus. Por que se atrasasse? Ele poderia ter chegado antes. O próprio pessoal questionou, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Mas ele diz, esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro morreu, pastor. Morreu, mas não ficou morto, porque o amigo dele era a ressurreição e a vida. Ele chorou para demonstrar compaixão, ele chorou para demonstrar misericórdia, ele chorou porque era homem com H maiúsculo, e homem que é homem chora, porque não tem vergonha de esconder suas fraquezas, porque o verdadeiro forte é aquele que não tem medo de mostrar que é fraco. E ele se fez fraco, esvaziando-se da sua glória, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas pelo um processo quenótico, de esvaziamento total, porque para caber num bebê, um Deus eterno e infinito, caber num bebê numa manjedoura, tem que ser um esvaziamento completo. O grego chama isso de kenosis, e foi por esse processo que Jesus passou, disse Paulo aos Efésios. Portanto, irmãos, ele se esvazia para caber num ser humano, e nesse ser humano ele se faz fraco por nós. Ele sente a nossa dor, ele chora a nossa lágrima, ele morre a nossa morte, mas ele também nos dá a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. E em Cristo nos ressuscitou para uma nova vida. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E nós
ressuscitamos em espírito aquilo que estava morto em nós, porque o salário do pecado é a morte. Estávamos mortos por causa dos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, ainda não fisicamente, mas espiritualmente. Já experimentamos a realidade da ressurreição, o que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Mas naquele dia Ele virá para cumprir, porque não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é o eu sou. Embora habite num corpo humano, Ele continua sendo o Deus, Criador dos céus e da terra, o doador da vida ao ser humano. E Ele voltará, e Ele julgará, e Ele nos ressuscitará, também em nossos corpos, o que a Bíblia chama, em Apocalipse, de segunda ressurreição. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele disse: se pois já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas do alto. Como que o apóstolo Paulo pode escrever para uma igreja que está viva, lendo a carta e dizendo: se pois já ressuscitaste com Cristo? Então, de que ressurreição o apóstolo Paulo está falando? Não é daquela ressurreição do corpo, onde os crentes em Cristo terão seus corpos ressurretos para habitar na eternidade. Ele está falando da primeira ressurreição, daquela experiência que nós temos quando nos encontramos com Cristo e Ele diz: tira a pedra! Qual é a pedra, meu irmão? Qual é a pedra que está diante de você, que te impede de ver a pessoa bendita de Cristo? Qual é a pedra que está diante dos seus olhos, que te impede de ver um Deus que te ama e que deu a sua vida por você? Qual é a pedra que está na sua mente, que te impede de crer nessa mensagem? Qual é a pedra que está na sua vida, que te faz não perceber que Ele chora por você? Tira a pedra. E o que mais me chama a atenção nessa curiosidade, ainda estou só nas curiosidades. O que me chama a atenção nessa curiosidade é que Jesus tem poder, mas Ele não tira a pedra. Ele manda o povo tirar. Sabe, queridos, eu e você muitas vezes ficamos aguardando Deus fazer em nossas vidas aquilo que Ele já deu para que a gente fizesse. A responsabilidade de tirar a pedra não é de Jesus, é nossa. Tirem, pois, vós a pedra. E aí eu fico pensando, qual é a pedra que eu ainda tenho na minha vida, que esconde minha morte? Qual é a pedra que esconde o meu fedor? A mulher disse no texto que já tinha 4 dias que ele estava morto e já estava cheirando mal. O povo só não sentia do lado de fora, porque ele estava lotado de perfume e tampado com uma pedra. Qual é a área da sua vida que você esconde com uma pedra, para que ninguém sinta o mau cheiro da imoralidade pecaminosa? Jesus está dizendo: tira a pedra. Mas aí vai feder? Não vai feder, porque quando tira a pedra, dá de cara com a glória da ressurreição e da vida, e todo fedor e todo mau cheiro se transforma no bom perfume da ressurreição e da vida. Tira a pedra, e Ele pode fazer desse mau cheiro que você esconde um bom perfume, para que o nome dEle seja glorificado. Tira a pedra, meu irmão, tira essa pedra, e deixa Ele entrar, e deixa Ele trabalhar, e deixa Ele ressuscitar aquilo que está morto em você. Muita gente tem medo da morte. Sabe por que eu não tenho medo da morte? Porque para mim, a morte tem jeito, tem solução. A maioria das pessoas tem medo da morte porque entendem que para a morte não tem solução. Eu sempre ouvi desde criança: tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Tem jeito sim.
tem jeito para a morte. Ele não disse que se creres, verás a glória de Deus? Por que viver com medo da morte, se você pode crer na ressurreição e na vida? Se você pode experimentar no seu espírito a primeira ressurreição, a ressurreição do seu espírito que dorme, o seu espírito que está morto, e talvez já está até fedendo. Por que não experimentar esse reviver de Jesus na sua vida? Por que não? Por que manter a pedra? Por que continuar acreditando em crendices, quando na verdade o poder dele joga por terra toda crendice e prova que para ele nada é impossível? A ressurreição é a solução para a morte. Mas você precisa estar ciente sobre algumas verdades sobre a morte. E aí, quando eu disser morte, eu quero que você entenda morte como sinônimo também de enfermidades, problemas, adversidades, tribulações. Há solução para tudo isso, e a solução está no mesmo lugar, na ressurreição e na vida, está em Jesus. Porque a morte, ou seja, enfermidades, problemas, adversidades, tribulações, as coisas também dão errado para aqueles a quem Jesus ama. O Evangelho não é uma promessa de mar de rosas, onde tudo vai dar certo sempre e a gente não vai passar por nenhuma dificuldade. Esse não é o Evangelho de Jesus. Porque o verso de número 1 diz que estava enfermo Lázaro. O verso de número 3 diz que mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aquele a quem amas. Verso 5, ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Jesus amava essa família, mas ela não foi impedida de passar pela morte, pela dificuldade, pelo problema, pela adversidade, pela tribulação. Quando foi que Jesus nos prometeu que nós não passaríamos por tribulações? Ele disse o contrário: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele amava essa família, e ele chorou com esta família. O verso 35 é enfático, e ele é muito curto, é um dos versos mais decorados e mais até falados aqui pelas crianças e por um monte de gente. O João 11, 35, né? Jesus chorou. Alguns dizem que é o menor versículo da Bíblia, mas tem um outro, dependendo da versão, que está lá em Jó, que diz assim: disse Jó. Então, disse Jó é menor que Jesus chorou. Em outra versão, disse Jó e já emenda no mesmo versículo, aí o Jó perde e fica esse aqui mesmo. Ele não prometeu que não passaríamos pelas dores, mas Ele prometeu que estaria conosco, chorando ao nosso lado. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele sabe o peso que tem cada lágrima que cai dos seus olhos. Ele sabe, Ele conhece, Ele sente. Portanto, permita que Ele lhe abrace e te traga de volta à vida. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa entender sobre a morte, sobre os problemas da vida, é que acontece também com aqueles a quem Jesus ama. Em segundo lugar, nem sempre é definitivo. Verso de número 4 diz: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Não é uma notícia definitiva, meu irmão. Você pode receber más notícias, que você não pode crer que as más notícias são definitivas, porque a última palavra vem de Jesus. Se Ele disser que sim, sim. Se Ele disser que não, não.
Mas a palavra do médico pode ser mudada. A palavra do advogado pode ser mudada. A palavra do pastor pode ser mudada. A palavra que não muda é a palavra do eu sou. Não creia como definitiva qualquer notícia que te deem, por pior que seja. Busque o eu sou e ele terá a última resposta para você. Terceiro lugar, a gente precisa crer sobre a morte que acontece com quem Jesus ama, que nem sempre é definitiva e que Jesus resolve no tempo dele. No tempo dele, o verso 6 diz: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Meu irmão, Jesus não se atrasa, fica tranquilo. Se ele não muda a sua circunstância, é porque ele quer usar a circunstância para mudar você. Para que você seja mudado, ele vai manter a circunstância, por pior que ela seja. Não porque ele te odeia, não porque ele é um sádico, não porque ele é masoquista ou sarcástico. Parece, mas não. Ele está pensando no objetivo final da sua vida. E o objetivo final da sua vida não é sarar da doença, não é ter um carro, uma casa, não é conseguir resolver esse ou aquele problema. É que o nome do seu Criador seja glorificado. Portanto, ele vai manter você nesse problema, até que você aprenda que tudo que ele faz é para que o seu nome seja glorificado. Portanto, aprenda a louvá-lo, aprenda a adorá-lo, aprenda a glorificá-lo, mesmo em meio aos problemas. Como disse Paulo aos Romanos no capítulo 5, eu me alegro nas tribulações, porque elas produzem em mim um peso de glória, e eu, mesmo com problemas, mesmo com adversidades, mesmo com tribulações, eu fico feliz, porque elas produzem em mim paciência, perseverança e um caráter aprovado. É na hora do problema que nossa fé é provada. É na hora da adversidade que o nosso compromisso com Jesus é testado. É na hora da morte que a nossa fé vai valer a pena. Portanto, você não pode se esquecer que essas coisas acontecem com quem Ele ama. Não é que Ele deixou de te amar, não, acontece assim mesmo. Você precisa entender e crer que nem sempre é definitivo. Nada, até a uva passa. Seja bom ou ruim, tudo vai passar. A vida é uma roda gigante, meu irmão. Uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente está lá embaixo. Só que, estando em cima ou estando embaixo, é bom demais estar na roda gigante. Vamos curtir o passeio, meu irmão. Já pensou, você vai com... Eu não vou, não me chama, eu não vou. Eu olho aquele negócio, eu fico imaginando, sei que parafuso ali quebra. Eu penso assim, eu acho que eu gastei toda a minha adrenalina com skate, com pulando das pontes, fazendo as doideiras que eu fiz quando criança. Eu gastei toda a minha adrenalina, agora não tem mais nada, eu sou medroso, qualquer coisa. Não vou. Parque eu só vou no carrinho de batida. Aí eu vi que ali está tranquilo, está no chão, tal. O máximo que pode é aquele negócio, dá um choque lá, a gente toma um susto, mas é de boa. Quando me cabe, eu vou só no carrinho de batida. Pei. Aí vou com os meninos, brinco. Agora vão no trenzinho, vão no samba, vão nada, não vou em nada. Vocês podem ir, eu pago para todo mundo ir, vai à vontade. Eu não vou não. Então eu não vou em roda gigante. Mas quando eu ia, é muito ruim você estar do lado, que a roda gigante sempre é de 2, né? E sempre, entendeu? Tem sempre um crush ali, né? Que vai no parque e tal. Por quê? Porque o que opera a roda gigante, o que aperta o botão,
ele está macufunado com os meninos. Aquele cara, ele é menino. Então ele sabe que quando para lá em cima, está longe da visão dos outros. Então ele sabe que o cara está com crush. Pode reparar, quando o casalzinho vai subindo assim, quando chega lá no topo, ele para. Aí fica aquele negócio assim, né? Aí eu era da pá virada, gente. Já tinha combinação com o cara lá, o menino lá da cidade. Chegava o parque, eles pegavam os meninos assim, né? Para pagar pouco. E o menino era meu amigo, eu já dava aquela piscada assim, já entrava com a menina. É nóis. Chegava lá em cima, ele pá! Aí aquele momento eu queria, entendeu? Não dava, por quê? Porque, ai, que medo! Ai, meu Deus! Ai, vai cair! Eu falava, poxa vida, o plano deu tudo errado. O que eu quero dizer com isso? É muito chato você estar na roda gigante com alguém e a pessoa não consegue curtir o passeio. Está lá em cima, está com medo. Está cá embaixo, não tem nem graça. Está lá em cima, está desesperada. Está cá embaixo, sabe? Tem gente que não importa. Pode estar em cima, pode estar embaixo. O que está errado não é a roda gigante, nem a hora que a cadeira parou. O que está errado é o que está dentro dela. Seja em cima ou embaixo, ela vai reclamar, porque ela está azeda, está fedendo, está morta, miserável. Ai, Jesus na sua vida, meu irmão, para você acordar e viver e largar esse fedor. Que eu vou te falar aqui, catinga, viu? Vontade de ficar perto de você não, você fede, menino. Deus. É porque vocês não têm nariz espiritual. Se tivesse, vocês iam estar entendendo. Aliás, tem uma turma aí que tem, já está entendendo o que eu estou falando. Está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Não interessa, Jesus resolve, mas Ele resolve no tempo dele. E Jesus está no controle de tudo. O verso de número 11 diz, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu já estou indo para despertá-lo. Os amigos acharam que ele estava atrasado, as irmãs acharam que ele estava atrasado, todo mundo achou que já tinha decretado o fim do Lázaro, mas a última palavra vem da ressurreição e da vida, porque ele continua no controle da roda gigante. É ele quem aperta o botão, é ele quem desaperta o botão, é ele quem chega lá em cima e fala, vou deixar isso aí um tempinho agora, curte aí, meu filho. E curte mesmo. Agora tá bom, já desce um pouco. Ih, Jesus, mas segura a onda. Tá embaixo, mas não vai ficar para sempre. E estamos aí. Não importa se estamos embaixo, não importa se estamos em cima. O que importa é que nós estamos de joelhos prostrados diante do Deus que nos ressuscitou e nos deu a vida eterna. Curte o passeio, meu irmão. Curte o passeio. Bota um sorriso nesse rosto. Para de ser cri-cri, para de ser mimimi, para de arrumar problema com tudo. Curte o passeio. Eu queria uma picanha. E veio uma 100. Você só vai ter que trabalhar mais com os dentes. Vai ter que morder um pouco mais forte. Mas é carne do mesmo jeito. O seu organismo recebe a proteína, a creatina, né? Que é a proteína da carne, meu amor. Creatina, é que a galera que entende aí, manja a galera dos produtos aí. Vai para o seu organismo do mesmo jeito. Seu organismo não rejeita, não. Não, essa proteína eu não quero porque ela é de A100, ela não é de picanha. Não. Você pode comer a picanha, você vai receber a proteína do mesmo jeito. Eu queria uma lasanha, mas o que tem é o miojo. Aí você faz o quê? Aí você come o miojo como se ele não prestasse. Faz isso não, meu irmão. Come o miojo e dá glória a Deus pelo miojo. E come o miojo. E louvado seja Deus. Não tem um bife para fritar, só tem uma salsicha. Come a salsicha, aleluia. Não tem nem salsicha, frita um ovo. Não tem nem um ovo. Louvado seja Deus, bota um ketchup. Entendeu? Aí você faz o que eu fazia. Durante muitos anos, os primeiros não, mas do terceiro ano em diante do meu casamento,
nós passamos uma dificuldade muito, muito forte. Contraí algumas dívidas por conta de um carro que eu bati, umas decisões erradas que eu tomei, e enfim, eu tinha um padrão de vida muito alto, aí eu perdi toda a fonte de renda e tive que reestruturar a minha vida, e nunca devi nada a ninguém, paguei tudo em dia, paguei tudo, mas fiquei apertadaço, e para pagar as contas em dia, nós comemos angu, porque de onde eu venho fala angu, fala polenta não. Angu é fubá com água, meu irmão, e sal, e olhe lá, salsicha e miojo, e para o manuzinho tinha mini chicken, ou bife de hambúrguer. E de vez em quando o que dava sopa lá era miojo. E eu me lembro várias vezes. Aí está lá na galeria já falando uns negócios lá, não sei o que é não. O que ele falou aí, Isaac? O que ele falou? Que ele é o comedor de miojo. Então, até hoje, se deixar dando sopa, ele come tudo, porque viciou, aquele pozinho lá viciou ele. Mas eu me lembro, irmãos, várias vezes, eu não sei se ele vai lembrar disso. Quantas vezes eu sentei com ele assim, e nós dois para dividir um miojo. A gente ri, mas... Sabe qual é o meu significado de maturidade? Quando você consegue rir daquilo que te fez chorar. Aí você está amadurecendo. E eu pegava aquele prato de miojo, eu e esse menino que virou um bezerro desse tamanho. Ele era magrinho, raquítico, tadinho. E eu pegava o ketchup, e não era ketchup de bastão, de pote, porque não tinha dinheiro para comprar não. Era ketchup daquele sachêzinho que eu pegava da lanchonete do posto que eu trabalhava. Eu comprava um salgado, eu falava com o cara, posso pegar o ketchup? Ele falava, vá à vontade, manuzão. Ele, rapaz, você vai comer isso tudo? Não, é porque eu gosto de comer ketchup com salgado. Nada, eu usava um ou dois ali, o resto ficava no bolso, porque quando eu chegava em casa ia para a geladeira. Isso aqui é para dar um gostinho no miojo, meu irmão. Porque não tem nem ovo para botar, nem salsicha, nem nada. E aí eu pegava aquele sachêzinho de ketchup, e pegava um sachê e fazia um olhinho, pegava o outro sachê e fazia o outro olhinho, pegava o outro sachê e fazia a boquinha, e a gente fazia no prato de miojo, um sorriso de ketchup. Você lembra, meu filho? Eu tenho a foto guardada, eu vou te mostrar. E ele olhava aquele sorriso de ketchup no prato de miojo, olhava para mim e falava, olha pai, um miojo sorridente. E eu falava, então vamos papá. E plá. E eu comia de um lado e ele comia do outro. E eu comia de um lado e ele comia do outro. E a gente dividia um miojo. Felizes da vida. Sabe por quê? Porque a vida é bela, meu irmão. A gente é que estraga. Ser feliz é simples. O difícil é ser simples. Não temas. Todos os problemas acontecem também com quem Jesus ama. Nada é definitivo. Jesus vai resolver no tempo dele. Ele está no controle de tudo. Creia. A roda gigante está na mão dele. Ele chora por nós, junto conosco. Ele se compadece da nossa dor. Mas eu preciso te dizer que todo problema, toda enfermidade, toda morte, toda dificuldade, toda tribulação que passamos na nossa vida é uma oportunidade para testemunharmos da glória de Deus. O verso de número 46 diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então, aliás, eu li o 44, né? 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Deixa eu te contar um segredo, meu irmão. Toda vez que Jesus fez um milagre na Bíblia, pode ler o Evangelho inteiro, pode começar lá em Mateus e terminar no final de João. Repare uma coisa, toda vez que Jesus opera um milagre, no finalzinho da passagem tem sempre uma frase assim, ó: muitos creram, outros questionaram. Muitos creram, outros foram ter com os fariseus. Muitos creram,
outros blasfemavam e murmuravam contra ele. É assim na vida. Muitos creem, mas nem todos. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: você crê? Ou você vai ter com os fariseus para contar? Quem sabe Deus não está te dando essa dificuldade. Quem sabe Deus não está te dando essas tribulações. Quem sabe Jesus, mesmo conhecendo o seu problema, mesmo sabendo de tudo que você vive, quem sabe Ele não está demorando um pouco mais para que você creia e fale das coisas que Ele fez por você. Porque nós temos a péssima mania de só valorizar depois que perde, ou de só valorizar aquilo que custou caro. Tudo que vem fácil, vai fácil e a gente não dá valor. Quem sabe Jesus não está dificultando um pouco mais para você, para que você aprenda a dar valor à presença dEle na sua vida. Muitos creram, outros foram ter com os fariseus. Qual é a sua decisão? Diante dessa história, diante das aplicações que foram feitas na sua vida, será que você vai ser o Tomé crente ou o Tomé incrédulo? Será que você vai tirar a pedra ou você vai deixar a pedra, escondendo o mau cheiro? Será que você vai crer e ressuscitar ou você vai rejeitar e continuar morto? A decisão é sua, meu irmão. É sua, plenamente sua, tá bom? Você decide. Uma coisa eu te garanto: o que você decidir, Jesus está do lado de fora, te esperando de braços abertos para dizer: Lázaro, vem cá, meu amigo. E olhar para os céus e dizer: Pai, obrigado porque me ouvistes. Aliás, tu sempre me ouves, mas fez dessa forma para que crescem que tu me enviaste. Eu estou aqui nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus. É isso que significa essa expressão. Transformar essa expressão num abracadabra gospel. Ah, se eu falar em nome de Jesus, vai acontecer o que eu quiser. Não, nada disso. Não entendeu nada. Em nome de alguém é representando esse alguém. Suponhamos que a Bia vai fazer aniversário. E ela quer te convidar para o aniversário dela. Só que ela não tem condição de fazer, por alguma questão. Aí ela me dá o convite e diz assim: pastor, o senhor pode ir lá convidar o fulano, a fulana, para o meu aniversário? Eu falo: claro, me dá aqui. Aí eu vou lá na sua casa e vou falar: olha, a Bia vai fazer o aniversário. E eu estou aqui em nome da Bia para te convidar. Por quê? Porque a festa não é minha. Então eu não estou convidando ninguém. A festa é da Bia, então é a Bia que está convidando. Mas como ela não está aqui fisicamente, ela me deu essa ordem, ela me pediu esse favor: faça em meu nome. Sabe, irmãos? É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou te convidando para uma festa. Mas como a festa não é minha, eu estou convidando em nome do dono da festa. Por isso que eu estou aqui, em nome de Jesus, te convidando para ressuscitar e viver uma nova vida.